Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar aqui sobre a Grendene. Vou trazer para vocês algumas atualizações da empresa. Faz um tempo que a gente não conversa sobre a Grendene, empresa do setor de varejo, que na minha opinião é uma das mais perenes desse setor, tá? A gente vai conversar principalmente sobre os descontos que existem hoje e se eles existem, além também de passar pelos seus indicadores financeiros, pelas projeções de preço teto, valores intrínsecos, a parte de análise técnica também, tá? Antes da gente começar aqui, já deixa o seu like, sua inscrição no canal que é muito importante. E eu lembro a todos também que essa análise não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, tá? É apenas uma análise própria minha aqui. E muito bem, pessoal, começando primeiramente aqui a análise do último resultado da Grendene, a empresa teve uma melhora aqui no mercado interno quanto à sua receita líquida, com aumento de 4,9%. A empresa mantém uma receita líquida bem equilibrada, mas acaba sofrendo com certas volatilidades. Daqui a pouco a gente vai passar sobre esse tópico. Os destaques desse último trimestre com relação a esse aumento foram os segmentos Kids e masculino, além também da linha feminina e Ipanema tendo uma performance inferior ao terceiro trimestre de 23, tá? Outro destaque foi o volume impactado pela postergação de pedidos para esse quarto trimestre de 24. Ou seja, mês que vem já sai o quarto trimestre de 24 e a gente consegue identificar qual foi o impacto quanto a esse volume, tá? No mercado interno de Melissa, principalmente, tivemos um aumento de 53,3%, muito relevante. O resultado tiveram alguns destaques aqui, como um dos principais, o impulsionamento pela excelente aceitação da coleção, além também da sua estratégia de marketing ter tido um resultado muito positivo, fora também o aumento do preço médio da venda. No mercado externo aqui, pessoal, tivemos uma queda de 5,4% da receita bruta, ou seja, a receita líquida teve uma queda maior. O motivo disso foram as instabilidades políticas e econômicas na América Latina, que é o maior destino das exportações da Grendene. Os destaques ficaram para a escassez de dólares em países como a Argentina e Bolívia, fora também a crise política da Colômbia. Então a gente também tem algumas crises em outros países daqui da América do Sul que afetaram os resultados aqui da Grendene. Pegando os 9 meses de 24 e fazendo uma análise com os 9 meses de 23, tivemos uma queda de 1,7% com relação a esses mesmos períodos no volume. Na receita bruta, tivemos um aumento de 5,1% e no resultado líquido recorrente tivemos um aumento de 10,9%, sendo muito positivo aqui na minha opinião. Estou curioso para ver o fechamento de 24, a gente compreender como que foi 2024 para a empresa. É uma empresa que mantém uma performance muito boa para quem gosta de dividendos, é uma ótima pagadora de dividendos, eles até ressaltam aqui o crescimento da ação investindo esses dividendos e juros sobre capital próprio que a empresa paga, e a gente percebe que tem uma rentabilidade muito boa. Contudo, a gente está considerando essa rentabilidade desde 2004, tá, pessoal? Então, é importante levar em consideração isso também. Para quem não sabe, pessoal, a Grendene ela é dona da Melissa, da Grenda, da Ipanema, da Ryder, várias marcas fortes aqui que ela toma conta. Bom, pois bem, passando então agora para os resultados financeiros, pessoal, a gente percebe aqui o histórico da receita líquida trimestral, que ela sofre muitas volatilidades, com altas e baixas em certos trimestres. Temos alguns aumentos, tá? Em outros trimestres, nem tanto. Mas o principal ponto aqui é que a empresa praticamente caminha de lado analisando a receita líquida. Trazendo mais detalhes da receita líquida, a gente percebe que 81,7% dessa receita vem do Brasil, 6% da América do Sul, 4,3%, 4,4% da Europa, na Ásia vem 3,5%, e na América do Norte, 3%. Então a maior parte vem do Brasil, tá, pessoal? Então a empresa está diretamente interligada aos resultados brasileiros. Resultados importantes mesmo são os lucros, que sofrem também com a volatilidade dos seus resultados, tá? A empresa vem mantendo resultados praticamente lateralizados no seu histórico. Vejam como nesses últimos 3 anos a empresa vem trabalhando de lado, tá? Apesar dessa queda de 2018 até 2020. Estamos falando de resultados cíclicos, né? Uma empresa cíclica, então acaba sofrendo um pouco, apesar de não sofrer como as outras ações desse setor. Essa é uma vantagem competitiva, tá, pessoal? Uma empresa que não trabalha alavancada,
Daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre também. Um destaque interessante aqui da empresa é que a margem líquida dela é bem elevada para o setor, tá? Esse é até um ponto que eu quero ressaltar para vocês. A margem do histórico de 10 anos é 25,2%. Nesse momento está nesse patamar e nesses últimos 10 anos nunca ficou abaixo de 20%. Pelo setor que ela está hoje, na minha opinião, é muito interessante. Mais interessante mesmo são os dividendos da Grendene, pessoal. A empresa vem pagando ótimos dividendos nesses últimos anos. Parem aqui que em 24 finalizamos aqui em 7,4% de yield, um ótimo dividendo. Em 2022, 5,4%, abaixo de 6%, mas ainda um dividendo interessante. Em 21, 16%. Em 2020, que foi um ano atípico, o dividendo acabou reduzindo. E reparem que de 2019 até 2014 o dividendo ficou também interessante, tá? Não considerei 23 aqui porque teve coisas atípicas, tá? Teve itens não recorrentes. Então, 2021 e 2023 eu prefiro não levar em consideração, tá? Considerem 2022, 2024, períodos que são mais padrões da empresa. Com essa queda da empresa, com a queda das ações, o yield acaba elevando também aqui, tá? A empresa mantém um payout médio entre 50% a 60%, vai variar do momento da ação. Os períodos de pagamentos ocorrem, pelo menos os anúncios, né, as datacons, em maio, em agosto e em novembro, tá? Pagamentos quase trimestrais. E para quem gosta desse setor e também gosta de dividendos, é uma alternativa interessante, tá? Vejam que tem margens hoje, para caso você olhe para os 12 meses, receber um yield interessante, tá? Receber 6% de dividendos, levando em conta a estratégia do Décio Bazin, tá? Em 3 anos e 5 anos eu não vou considerar aqui porque temos 21 e 23 como impulsionador dessa margem de segurança, tá? Mas ainda assim um ótimo pagamento levando em conta apenas esses históricos de 12 meses. Outro ponto interessante é a margem de segurança do Benjamin Graham, pessoal, que tem aqui uma margem de 60%. A gente percebe que tem um desconto bem interessante aqui. O valor intrínseco vem crescendo, o preço da ação vem caindo. Reparem que em grande parte de 2018 até 2023, 2022, a empresa trabalhou acima desse valor intrínseco. E só agora, nesses últimos 12, 24 meses, começaram a abrir oportunidades, tá? Então, para essa parte de preço teto, valor intrínseco, está bem descontado. Um ponto que a gente tem que se atentar é no preço da ação, que nesses últimos anos vem deixando a desejar, tá? Antes da gente passar por esses dados técnicos, eu lembro a todos que esses dados eu pego lá no scanner da bolsa, tá? Um parceiro nosso aqui, a gente consegue identificar o preço teto, valores intrínsecos e todos os outros detalhes dos seus indicadores, é bem interessante. Fora também as carteiras recomendadas, análises da bolsa de valores. Então tem muitos pontos aqui para você utilizar a plataforma, tá? Vou deixar um link aqui embaixo para vocês acessarem depois. E passando agora para a análise técnica, pessoal. Bom, pegando o histórico de longo prazo, desde 2006, a tendência parece ser muito boa, certo? E realmente acaba chamando muita atenção essa tendência, até pelo setor que ela está hoje, tá? Para quem comprou a tempos anteriores, conseguiu ter aqui uma performance muito boa, principalmente olhando os seus dividendos. Mas trazendo aqui o cenário desde 2013, a gente percebe que a empresa ela vem trabalhando praticamente de lado desde 2019, pessoal, com altas e baixas. Ela não consegue sair dessa região dos 8,43 até a região dos 4,41, tá? Então é uma grande margem, logicamente, mas fica nítido que, visualizando o longo prazo, essas duas regiões que eu até deixei demarcadas com essa parte verde e a parte vermelha, são importantes para você comprar a ação, tá? Então, identifiquem os momentos de compra, ou seja, se o ativo está muito esticado ou se ele está descontado. Nesse momento, pessoal, a gente percebe que vem caminhando próximo a essa região de desconto. E essa região de desconto é muito importante porque pega suportes anteriores, tá? Quedas anteriores, além também de pegar picos anteriores. Isso pode gerar um forte suporte por conta de inversão de polaridade, tá? Por isso eu ressalto bastante essa região. Visualizando agora o cenário dessa queda, pessoal, a ação alcançou aqui a primeira projeção dessa movimentação de Fibonacci, tá? Dessa projeção de Fibonacci,
a 4,90, teve uma elevação agora nesse mês de janeiro. A outra projeção seria 4,72 e mais abaixo 4,41, que é uma região importante e das quedas anteriores, tá? E foi onde o preço alcançou em momentos anteriores. Mais abaixo a gente tem uma outra projeção a 3,80, mas aqui teria que ter resultados mais negativos nesses próximos 2 anos, pelo menos, tá? Além também de ser uma região de inversão de polaridade, conforme eu falei para vocês. Caso tenha um retorno, pessoal, esses próximos meses, tenha uma elevação, vem alcançar aqui os 5,72 e mais acima R$ 6, que vai pegar a média móvel dos preços dos últimos 20 meses. Depois temos aqui os 6,28 para segurar o preço, que é dessa baixa aqui, as retrações dessa baixa que teve nesses últimos meses, e mais acima, caso engate uma tendência de alta, vem buscar os 6,96 e posteriormente a isso 7,49, tá? E aí a gente está falando de uma tendência para vir buscar as regiões de altas que eu venho trazendo para vocês, tá? Aqui a gente tem projeções mais acima, mas vamos aguardar, por enquanto o cenário é de baixa, tá, pessoal? Regiões importantes, e aqui fica nítido a importância de vocês tomarem cuidado na hora de aportar em Grendene, para vocês até receberem dividendos. Nesses últimos anos, conforme eu falei, a ação praticamente vem andando nesse processo lateral. Quem conseguiu comprar nesses momentos de baixa está conseguindo receber dividendos, reinvesti-los e não ter uma queda tão relevante. Agora, quem comprou nesses momentos de alta está sofrendo mais, tá? Então, importante se atentar nesses pontos de aportes, tá? De entradas. No gráfico semanal, pessoal, a tendência ainda é de baixa. Então, para engratar uma tendência de alta, podendo vir buscar os 5,72, que é a primeira retração aqui de Fibonacci, tem que ultrapassar essa região dos 5,33 e confirmar, tá? Ficar uns 2, 3 meses caminhando aqui para alcançar essa região. Mas ainda assim, eu diria para vocês que temos que ficar com um pé atrás, beleza? Até porque é uma região de inversão de polaridade. A gente enxerga aqui quedas anteriores. Então, se atentem a esses pontos, tá, pessoal? Caso tenha uma continuação, essa região que eu deixei anotada para vocês, dos 9,90 até essa região aqui dos 4,72, são suportes importantes de projeções, tá? Comentando sobre seus indicadores, o PL hoje está no seu menor patamar desde o histórico de 10 anos, então um fator importante vocês levarem em conta. A gente tem o preço sobre receitas, que também tem esse desconto de 10 anos. Muito interessante também, tá? Outro ponto é o PVP, que está abaixo do histórico de 10 anos e que chama atenção. Então, são 3 indicadores de correlações de preço que demonstram que o ativo está descontado. Além também, então, da parte gráfica técnica, demonstrar que o ativo caiu bastante e começou a abrir oportunidades, conforme eu trouxe para vocês aqui, analisando os momentos anteriores da ação, na parte fundamentalista também está demonstrando isso. É importante sempre levar os dois em consideração, tá? A gente também tem aqui o ROI, que vem trabalhando dentro das médias desses últimos anos, e um ROI interessante, tá? Acima da Selic por enquanto. Temos a margem EBITDA, que vem trabalhando dentro do seu histórico, apesar de ter uma queda aqui em 22 e 23. Temos aqui o EV sobre EBITDA, que teve uma queda também, está descontado. Dívida líquida sobre EBITDA é um outro tópico interessante. A alavancagem da Grendene nesse momento praticamente não existe. É uma empresa que não trabalha alavancada, tá? Ela trabalha na risca os seus investimentos e por isso até consegue pagar um dividendo interessante no seu histórico, tá, pessoal? O VPA vem se mantendo de lado, uma empresa que vem trabalhando de lado nesses últimos anos. E o LPA também acaba operando de lado por conta do lucro líquido operar de lado. O diferencial da Grendene realmente acaba sendo os dividendos e principalmente o momento de entrada do ativo. Se você conseguir impulsionar o momento de entrada com esses dividendos, você consegue ter um retorno bem interessante na minha visão, tá? Não é recomendação. E aqui eu trouxe até 3 correlações. A de 2 anos, onde a gente vem enxergando um prejuízo abaixo do CDI do Ibovespa, mas reparem como tivemos essa mudança em 2024, estávamos positivos, pegando o histórico de 2 anos. Em 10 anos, estamos positivos ainda, mas vem chegando mais próximo do Ibovespa e do CDI. Reparem como a ação trabalhou em alta, levando em conta desde 2015, tá, pessoal? Mas reparem como essa volatilidade afeta os preços. Então é importante se atentar a esses pontos. Um ativo que tem um número de papéis relativamente interessante, atrativo, tem tag along, para quem gosta de comprar ativos de forma mais segura, está no novo mercado. Um outro fator interessante também. Fora a liquidez média diária bem atrativa também. Um ativo antigo que vem crescendo nesses últimos anos, não conseguiu crescer o seu lucro líquido,
a sua receita. Talvez esse seria um diferencial que falta para a Grendene para o preço da ação voltar numa tendência de alta, como aconteceu nesses períodos anteriores, tá? Mas, logicamente, estamos comentando de um setor mais complexo da economia. Para ter essa crescente, é necessário um mapeamento completo, até porque existe uma competitividade no mercado como um todo. Espero que tenha ficado bem claro todos os detalhes da Grendene. As atualizações da empresa estão feitas nesse mês. Para quem gosta desse tipo de ação, eu fiz também uma análise da Vulcabras. Dei uma olhada depois que tem bastante coisa interessante lá, tá? Eu preciso até atualizar essa análise. Nos vemos na próxima análise. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e fui, pessoal.